Fala, meu amigo dentista, tudo bem com você? Vamos falar um pouquinho sobre processos de tunelização. A tunelização, que é um dos passos bastante importantes para quando você vai fazer recobrimento radicular ou quando você vai utilizar a cirurgia plástica periodontal para a realização de implantes. Por que eu estou falando isso? Quando você faz os implantes, você automaticamente vai induzir um processo de atrofia do rebordo. Então, manobras de cirurgia plástica, ou seja, manobras de recobrimento radicular, como o uso do enxerto de tecido conjuntivo e o tracionamento coronal daquele tecido gengival, são manobras que você vai utilizar bastante. Eu vou falar sobre tunelização e eu vou mostrar o movimento que você vai realizar. Então, olha só, esse é o caso que eu vou mostrar, tá? Por que fazer uma tunelização ou por que é necessário liberar o tecido? Porque você tem aqui uma recessão, você quer pegar esse tecido e trazer ele aqui para baixo. Simples assim. Só que não adianta você simplesmente fazer uma incisão e sair tracionando isso com a sutura. Um dos principais erros da cirurgia de recobrimento radicular é não fazer de forma adequada o processo de liberação do tecido. O tecido precisa estar liberado para que você tenha uma sutura bem passiva e assim você consiga fazer o tracionamento coronal e o recobrimento. Esse movimento, é lógico, nem sempre você vai trabalhar com implantes que você está extraindo dentes com retração gengival, mas como esse tecido aqui tem tudo a ver com o processo alveolar, como esse tecido aqui tem tudo a ver com a raiz, então eu estou mostrando o movimento nessa cirurgia aqui, nessa cirurgia de recobrimento, mas o movimento que você vai fazer na implantodontia é o mesmo. Então vamos acompanhar aqui, ó. Vamos dar o play. Essa cirurgia foi realizada no curso Cirurgias Estéticas em Ipatinga. Olha a qualidade de gravação e transmissão. Eu estou mexendo com tunelização, estou fazendo uma incisão para remover as fibras que prendem esse tecido também. Essa incisão deve ser mais superficial, menos profunda. Estou testando a flexibilidade. Dá uma olhada, ó. A gente traciona, dá uma liberada aí no afastador, traciona para ver o quanto a gente consegue tracionar esse tecido para baixo. A gente vai testando a flexibilidade. Então vamos lá. Olha só o tunelizador, como é que ele tá. Antes de eu dar o play aqui, eu vou explicar algumas coisas para vocês, ó. O tunelizador, ele não faz o movimento entrando no tecido. Pelo contrário, você já dividiu o tecido, agora você vai tunelizar as partes adjacentes. Então eu vou liberar esse tecido aqui do incisivo central para eu poder tracionar isso aqui para baixo e recobrir essa retração aqui, tá? Então, qual que é a grande sacada do tunelizador? Ele não faz o movimento para cima. Ele simplesmente entra onde você já abriu e aí ele vai girar e vai tracionar para baixo. Olha só, eu já posso entrar com ele aqui, ultrapassar a linha mucogengival e venho da mucosa para o tecido queratinizado, trazendo o tecido para baixo. Então vamos fazer esse movimento. Ó, vamos ver de novo esse movimento então, ó. Entrou da mucosa para o tecido queratinizado. A gente está praticamente divulsionando esse tecido, tá? Como você já entrou com a lâmina de bisturi fazendo um retalho dividido, então automaticamente ao divulsionar esse tecido você vai fazer um retalho dividido também. Vamos ver esse movimento de novo, ó, em outra cirurgia em que ficou mais didático mostrar esse movimento. Então ele entra, o tunelizador entra, vai lá na mucosa e aí você vai girando ele para baixo e ele vai puxando de cima para baixo, ó, de cima para baixo e vai liberando o tecido queratinizado. Você não flutua, você vai com ele trombando no tecido ósseo mesmo, mas ele vai fazer um retalho dividido. Vamos lá de novo, ó. Vamos ver esse movimento novamente. Olha lá, de cima para baixo.
Olha o contorno gengival do lateral. Olha como esse contorno gengival do lateral vai começar a se mexer, ó. Quer dizer que você já começou a soltar o tecido, ó. Olha a liberação que você tem. Ó, vou puxar, olha lá. Olha como o tecido fica liberado. Olha como o tecido está liberado, ó. Agora a gente tem passividade para fazer a nossa sutura. Essa é uma dica aí interessante, uma dica importante. A gente discorre por quase 4 horas sobre recobrimento radicular no curso Cirurgias Estéticas, mais aí 4 horas de preservação alveolar e perfil de emergência, e que também nós falamos sobre esses movimentos. Então fica um conteúdo bastante rico e a gente tem essas imagens e a gente tem essa preparação aí para que vocês vejam com detalhes. Eu vou colocar aqui no próximo post uma lista dos cursos Cirurgias Estéticas das cidades em que eu vou estar presente. Um grande abraço para vocês e qualquer dúvida, tô aqui, qualquer questionamento, qualquer crítica, qualquer sugestão. Até logo!